Será que é possível realizarmos sonhos nessa sociedade? Todos nós temos desejos que gostaríamos de realizar. Um lugar que a gente possa chamar de nosso, uma família com a qual compartilhar a vida, uma comunidade que possa nos ajudar, um emprego que nos garanta alguma tranquilidade e a certeza de que a gente vai ter um futuro estável. Esse sonho que deveria ser o alicerce da sociedade, ele parece que está passando entre os nossos dedos. Trabalhamos, nos esforçamos, mas parece que a recompensa nunca chega. A chave para a realização desses sonhos, ou seja, o maior desafio, parece que é atingir a casa própria. Mas parece que hoje esse sonho é como um pesadelo. Os salários estão estagnados, os preços dos apartamentos, das casas sobem fortemente e a sensação geral nas pessoas é de impotência. Por que algo tão fundamental virou um privilégio para poucos no Brasil? O objetivo desse vídeo é mostrar, inclusive com dados, como está cada vez mais difícil, principalmente para as novas gerações, atingir uma vida de classe média. Esse é só mais um tema polêmico que a gente vai tratar aqui no canal Reprogramando o Sistema. O mundo está passando por mudanças muito sérias, que vão de tensões geopolíticas, a mudança climática, a crise da democracia, e aqui a gente vai lidar de frente com esses problemas, sem nenhum tabu, sem nenhuma mentira, sem nenhum viés, utilizando dados. E se você quiser saber como lidar com o sistema que está aí, com a crise que a gente vai passar, então te inscreve no canal, comenta aqui embaixo e compartilha o vídeo com quem também acha que o Brasil precisa evoluir. Desde que a gente se entende por gente, a gente é ensinado a almejar uma vida boa. A gente quer uma segurança financeira que faça com que a gente possa dormir em paz. A gente quer um emprego bom, onde a gente seja reconhecido pelas nossas qualidades e os nossos valores. E a gente quer construir uma comunidade ou uma família que nos acolha, que nos respeite, que nos ajude. A gente quer oferecer uma educação de qualidade para os nossos filhos, assim como a gente quer garantia de que a nossa aposentadoria digna vai chegar depois de uma vida de muito esforço, de muita dureza, de acordar cedo, de dormir tarde. No coração desse projeto está a aquisição da casa própria. Adquirir a casa própria é o nosso símbolo máximo de que a gente conseguiu fazer o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa disciplina valer a pena ao longo da vida. E é a casa própria que, na maior parte das vezes, separa uma condição de pobreza de uma condição de classe média. Para quem vive de aluguel, adquirir a casa própria significa parar de financiar o patrimônio de outras pessoas. Para quem vive em condições precárias, ter uma casa própria significa dar dignidade para sua família. Realizar esse sonho significa criar o alicerce para todas as outras conquistas que vierem depois na nossa vida. Poder guardar dinheiro para viajar, poder pagar educação ou algum curso para os filhos e ter algum tipo de reserva para poder garantir que vai ter algum tipo de dinheiro no futuro. Ou seja, para a maior parte das pessoas, para a maior parte dos trabalhadores, ter uma casa própria não é uma coisa fútil. Bem ao contrário, na maior parte das famílias, o único legado que você vai deixar para os seus filhos, para a próxima geração, para que ela tenha algum tipo de segurança na vida dela. A cruel ironia é que enquanto a gente vai dando pequenos passos para frente com o nosso trabalho, o chão vai meio que se movendo rapidamente na direção contrária embaixo dos nossos pés. O preço dos imóveis nas capitais brasileiras aumentou em 8% no último ano, que é o dobro do que a inflação oficial de 2024. Em cidades como Curitiba e Salvador, o aumento médio no preço dos imóveis foi de quase 15%, tornando a entrada no mercado imobiliário quase que impossível para a maior parte das pessoas que não têm uma renda alta. Em poucas cidades, os preços subiram abaixo da inflação em 2024. Para dar mais um exemplo dessa dificuldade, numa pesquisa realizada aqui em Porto Alegre em 2022, para que uma família que tivesse uma renda de R$ 3.400 pudesse pagar um apartamento de 2 quartos financiado, levaria 90 anos. E olha que a cidade de Porto Alegre foi uma das cidades com menor inflação no mercado imobiliário em 2024. Mas o problema não é só especulação financeira, é todo um contexto. A economia está patinando há anos e no último ano cresceu só 3%. Os salários estão estagnados, os empregos estão cada vez mais precarizados. Só uma parcela muito pequena da população consegue deixar o seu dinheiro na poupança ou em algum investimento, ganhando lucros e juros exorbitantes que o mercado financeiro paga. Mas o problema não é só especulação imobiliária, é todo um contexto.
A economia brasileira está patinando há décadas, tendo crescido só 3% no último ano, o que muitos analistas financeiros acharam grande coisa. Os salários médios no Brasil estão também estagnados há muito tempo. A maior parte das pessoas não tem poupança. Só uma pequena parcela que consegue acumular riqueza para colocar em algum tipo de investimento ou em juros. Os ricos no Brasil quase não pagam impostos. A classe média está estrangulada por impostos. E os pobres estão caindo na informalidade em empregos cada vez mais precarizados. A economia brasileira está se desindustrializando e perdendo postos de trabalho para o exterior há décadas. E agora tem a ameaça de automação pela inteligência artificial e pela robótica que está colocando um desalento e uma desesperança na frente da vida da juventude que vê os seus diplomas e o seu estudo perdendo total valor. O resultado é uma geração cada vez mais revoltada, com o nome sujo na praça, a dívida no cartão de crédito, sem conseguir cobrir o custo de vida básico, muito menos fazer poupança para poder investir num imóvel. O sistema ele não está quebrado, ele está funcionando de maneira disfuncional para manter a maior parte da população numa corrida sem fim. Vamos olhar com a frieza dos números para essa realidade para ver como o sonho está fugindo. Para a média da população brasileira, 70% da renda está comprometida com contas básicas mensais, como aluguel, cartão de crédito, luz e água. Sobrando só cerca de R$ 960 por mês para poder pagar pelas necessidades de sobrevivência, como comida, vestuário e outras necessidades. Mas a situação é de desespero para quem ganha até um salário mínimo. 90% da renda está comprometida com as contas básicas, sobrando só R$ 120 por mês para gastar com comida, vestuário e transporte. Mesmo pessoas que ganham 2 e 3 salários mínimos estão sufocadas, com 79% da renda ou 71% da renda comprometida com contas básicas. Essa exaustão financeira não é só pobreza. É uma armadilha que trava qualquer tipo de ascensão social no Brasil. A mobilidade econômica é uma mera ilusão para a maioria da população, cujo orçamento é comprometido quase exclusivamente para a mera subsistência. Esse cenário de forte escassez nas margens da sociedade revela uma imensa concentração de riqueza no centro dela. Dados da Oxfam revelam que 63% da riqueza brasileira está na mão de somente 1% da população. Estes não se preocupam com contas. Eles acumulam capital para poder fazer negócios, especular na bolsa ou comprar imóveis, fazendo com que o preço da maior parte dos imóveis suba, dificultando a vida ainda mais para a maior parte da população. A desigualdade não é um mero efeito colateral. Ela é o resultado central do sistema que mostra que a nossa sociedade está totalmente deformada e disfuncional. Chegamos então no cerne da questão. Por que parece que esse sistema disfuncional está blindado do sonho da maioria? A resposta está em quem comanda as engrenagens do poder. A maioria dos representantes eleitos para o Congresso Nacional se auto-intitulam empresários. Mas será que são empresários produtivos de fato ou uma boa parte deles são só oportunistas que buscam o poder para ganhar dinheiro? A realidade é que essas pessoas, em sua essência, não pensam no desenvolvimento do país no longo prazo, mas sim em ganhar dinheiro no curto prazo. A moralidade não existe mais quase na política brasileira. Os bons homens e mulheres quase desapareceram das nossas esferas de poder. A maior parte da nossa elite hoje está corrompida. Estão lá com os ouvidos abertos, esperando os interesses chegarem para oferecerem a eles os maiores ganhos. Sejam eles os setores extrativistas ou o setor financeiro que administra o dinheiro dos ricos. Com esse cenário, fica fácil de entender por que o Banco Central do Brasil estabelece 15% de juros, o que é 10% acima da inflação, recompensando pessoas que têm capital, que têm dinheiro, mas que gostam de deixar o dinheiro parado no banco com baixíssimos riscos. Por que alguém assumiria riscos de investir num negócio que vai gerar empregos no longo prazo se isso não gera lucros no curto prazo, como deixar o dinheiro parado no banco? Com esses incentivos institucionalizados, muitos ricos no Brasil viraram preguiçosos, pessoas que ganham dinheiro sem trabalhar, enquanto deixam de investir em inovação e competitividade num momento crítico de mudança a nível global.
Enquanto essa oligarquia financeira prospera, o cidadão comum paga no mínimo os mesmos 15% de juros para qualquer conta que atrasa ou qualquer dívida, empréstimo que tenha. O sonho da casa própria se torna a primeira vítima desse sistema perverso. E o sonho de melhorar de vida se torna uma batalha quase que impossível de ser vencida. Dentro desse sistema que nos aprisiona, a saída não tem como ser individual, mas sim coletiva. A nova geração que está conectada e consciente nas redes sociais tem que se engajar num novo movimento político que seja transformador. A reforma mais importante para esse movimento tem que ser a reforma tributária. No Brasil, a classe média e os pobres pagam um monte de impostos indiretos toda vez que vai consumir algum bem ou um produto no mercado, enquanto que os ricos botam o dinheiro na conta e não pagam quase nada de imposto sobre renda e grandes fortunas. Taxar altas rendas, grandes fortunas e grandes heranças é o que vai fazer com que o Estado possa investir de maneira estratégica onde os empresários não querem investir no Brasil. Educação, ciência e tecnologia, que é o que vai fazer com que a nossa economia possa competir com o mundo no momento onde a gente está com uma nova revolução industrial que está fazendo com que a nossa economia seja totalmente dependente de países como a China. Precisamos reinventar o trabalho no Brasil, incluindo os setores da nossa população que estão hoje atrasados nos setores produtivos, com aumento de renda e diminuição de jornada de trabalho. A gente precisa utilizar as novas tecnologias a nosso favor, como a inteligência artificial e a robótica, para gerar cada vez mais qualidade de vida para a nossa população e tempo livre de qualidade. Só assim, a maior parte das pessoas no Brasil, principalmente os mais jovens hoje, vão poder realizar sonhos, como ter filhos, formar família e construir uma vida plena. Nós, jovens brasileiros, precisamos fazer uma grande escolha, que é substituir esse individualismo dominante que nos enfraquece por uma solidariedade coletiva que nos fortaleça. Precisamos cuidar da nossa comunidade como se fosse uma grande família brasileira. O sonho da casa própria e da vida digna não pode ser uma exclusividade de poucos, mas sim um direito de muitos, de todos os brasileiros. E a esperança começa quando a gente se une para reescrever o futuro do nosso país. E se você chegou até aqui, é porque você, assim como eu, também se importa. Nesse canal, a gente vai construir o Brasil do futuro com reflexão, porque despertar é o primeiro ato dessa evolução.